Ilhas da Redenção. Primeira parte. Em Portugal. Capítulo 7. Teias de dor. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Afonso, até então, atuara ativamente nos procedimentos burocráticos, sem jamais participar pessoalmente de nenhum dos atos processuais que envolviam a execução. Após a trágica visita aos judeus, voltou ao convento deveras perturbado pela visão dos corpos banhados em sangue. Os gritos desesperados de Esther repercutiam insistentemente em sua memória. Apesar do desconforto íntimo, não retrocedeu. Ignorou o grande burburinho que rapidamente alastrou-se na cidade, em 1000 versões para os trágicos acontecimentos. No final do dia seguinte, havia enviado ao inquisidor Mor um relatório sobre a morte do comerciante de joias e do filho. Fundamentou toda a tese em legítima defesa. Juntou ao processo a denúncia da serva e o testemunho do clérigo. Emitiu um parecer recomendando que Esther, aprisionada em uma das infectas masmorras, fosse qualificada como ré, uma vez que tomava parte nas práticas criminosas efetuadas pela família de falsos convertidos ao cristianismo. Sobre o paradeiro de Isabel, nenhuma palavra, apenas acrescentou o nome da judia ao rol dos desaparecidos. Era noite alta, quando recolheu uma bandeja com alimentos e, esgueirando-se entre as muralhas do claustro, abriu a portinhola da cela de Isabel. No ambiente, fracamente iluminado, a mulher divisou-lhe as feições e murmurou aterrorizada: "Onde está minha família? Por que estou presa?" "Os demais estão sob uma investigação no Tribunal do Santo Ofício. Esse é o motivo da sua estadia aqui." "Desejo ir para junto do meu esposo e filhos." "Ainda não compreendeste? Não permaneces detida por nenhum investigador. Estás a salvo sob a minha proteção." "Prefiro ir para junto deles." "Não te mostres uma ingrata quando estou infringindo várias regras para proteger-te. Veja, trouxe uma refeição." Isabel, descontrolada, gritou: "Não preciso do teu amparo. Quero estar com os meus familiares, mesmo que signifique tortura e morte." Afonso aproximou-se, encurralando-a em uma das extremidades do pequeno aposento. Advertiu em tom impositivo: "Não eleves a voz. Ninguém se dirige a mim desse modo. Reconheça a dádiva que te ofereço. Devolvo-te a vida, uma nova chance para a felicidade que podemos construir." Isabel permanecia com os olhos desmensuradamente abertos, estupefata diante da insanidade que ouvia. Resolveu silenciar, tentar fugir e encontrar um defensor para a família que julgava estar presa. Afonso observou o rosto assustado, descorado sob a fraca luz de algumas velas. Não acostumado a ser contrariado, o primeiro impulso foi atirar-se sobre ela e submetê-la à desvairada paixão que lhe entorpecia os sentidos. Porém, não a desejava revoltada. Não planejara um rapto em troca de ofensas e ódio. Conteve as contraditórias sensações, dominando-se. Olhou-a fixamente e anunciou a sentença como se dissesse algo corriqueiro: "A partir de agora, estará sempre junto de mim, ao alcance de meus olhos, porque assim eu desejo. Aprenderás a conviver comigo, sem medo e sem raiva,
porque compreenderás que a minha vontade está acima de todas as convenções sociais, de seu casamento e até mesmo de meus votos sacerdotais. Isabel, amedrontada, o encarava emudecida, sem acreditar no que ouvia. Quando saiu do estado de torpor, ele já tinha se retirado. Foi em vão que ela gritou e chorou até a exaustão. Nos dias posteriores, Afonso ia até Isabel, levava-lhe alimentos e, diante das crises de choro e gritos desesperados, retirava-se. A rejeição o confundia e o feria em seu orgulho. Desejava que ela o reconhecesse como salvador, que admirasse o fato de protegê-la, que tal sentimento fosse o prenúncio de um afeto que tanta falta lhe fazia e que um dia ela lhe ofereceria. Para evitar confrontos que o tornaria ainda mais odiosos aos olhos dela, adiou qualquer aproximação. Passou a adicionar sedativo à água ou ao vinho que servia, e a partir de então, todas as vezes que ali retornou, ela estava sempre imóvel, e ele se retirava sem sequer obter resposta para as poucas perguntas que fazia. Era o 15º dia após os trágicos acontecimentos ocorridos com a família Rosenthal. Afonso, em seu local de trabalho, refletia sobre o quanto o estado de ânimo depressivo de Isabel era desanimador e o quão profundamente a rejeição dela lhe torturava o orgulho. Acabrunhado, o inquisidor pegou a correspondência. Viu um papel com o selo do brasão pertencente à família do Marquês de F. Era a solicitação de uma audiência. No documento, havia uma relação dos assuntos a serem discutidos, explicações sobre a tragédia ocorrida com a família do judeu Levi, a soltura de Esther e informações sobre Isabel. Enfurecido, Afonso mal terminou de ler e rasgou o documento. Abriu a porta do aposento ao lado e mandou um dos secretários chamar Amadeu. No momento em que se via às voltas com tanta atenção, o órfão de padre Inácio aumentava seus dissabores. Amadeu já havia tomado a decisão de sair de Lisboa. A morte do amigo Simão foi o último desgosto que pôs fim a uma situação insuportável que havia se arrastado por 2 longos anos. Entrou no gabinete, silencioso, e fitou o interlocutor, impassível, aguardando o melhor momento para informar que se mudaria da cidade. Sem nenhum cumprimento ou preâmbulo ao assunto, Afonso abriu uma gaveta, retirou algumas anotações e, com voz irritada, ordenou: "Leia!" Amadeu, com voz serena, verbalizou o que estava gravado. O avanço português em territórios fora do continente possibilitou aos portugueses um papel vanguardista na abertura europeia ao mundo, exceto ao clero detentor de grande poderio junto à corte de Dom João. Para a maioria dos sacerdotes, é desagradável, é inaceitável a variedade da cultura das gentes que aqui aporta. Não manifestam respeito à crença anterior que porventura professavam. Todos devem se curvar ante as bulas eclesiásticas e agir em conformidade com os preceitos da Igreja Católica Romana. O jovem estava farto de viver sob a tirania de religiosos dominadores de mentes alheias. Sem titubear, fixou os olhos em Afonso e assumiu a autoria do trecho lido. Repeti textualmente um texto debatido em minha aula de hoje. Não estou surpreso, sei que os espiões se espalham como erva daninha. Afonso alterou a voz diante do que considerou um insulto. Intercedi para que ocupasse a vaga de educador no colégio da ordem. Tenho responsabilidade para contigo e me deve satisfações de seus atos. Exijo uma retratação comigo, com todo o corpo docente do educandário e alunos.
O que eu li reflete meu pensamento. Não faz sentido desdizer minhas palavras apenas para te agradar. Isto não é ser grato, é ser incoerente comigo mesmo. Aproveito que estou em sua presença e solicito informações sobre Esther e Dona Isabel. Os membros da família Rosenthal são meus amigos. Afonso trovejou. Cala-te, insolente. Bem se vê que saíste de tua raça. Não te reconheço como um cristão, e sim uma víbora ingrata, acolhida por Padre Inácio e por mim. Não te esqueças de que tenho o poder de vida e morte sobre ti. Afonso, Frei Navarro, é assim que deve se dirigir a mim. Amadeu ignorou a interrupção e continuou. Estás equivocado. Quem tem poder sobre a vida de qualquer um de nós é Deus. Estou me desligando das tarefas do educandário, pois esse tribunal que dizes representar causa-me calafrios. Apenas desejo acrescentar que chegará o dia em que terás contas a acertar com a justiça divina. Amadeu encheu-se de coragem e olhou brevemente e continuou. Na defesa de um tribunal humano, esqueceste que tens deveres para com Jesus. Se há a possibilidade de libertares uma mulher e uma jovem indefesas perante a tua autoridade, reconheça que muito erraste. Detenha estas atrocidades antes que mais situações trágicas ocorram. Afonso tinha a face congesta de ódio. Aproximou-se do jovem, desejando fazê-lo calar-se a qualquer preço. Amadeu ergueu a cabeça ao dizer: Não creio que a mão amiga do Padre Inácio tenha nos reunido para que nos destruíssemos. O nome do velho amigo, de Sintra, fez com que Afonso interrompesse os passos e Amadeu caiu sem olhar para trás. Ali estava presente em espírito o próprio padre, triste e preocupado, a inspirar Amadeu em suas advertências. Com pesar, afastou-se à espera do desfecho que não conseguira evitar. Fiel ao planejamento minuciosamente elaborado, Afonso ignorou as admoestações e cumpria cada etapa com meticulosa precisão. Dispensou a escolta, partiu para os arredores de Lisboa, acompanhado apenas de Gervásio. Desceram dos respectivos cavalos com o propósito de inspecionar a quinta que adquirira com a intenção de acomodar Isabel. A cada dia, ela parecia mais doente e a todo instante ele sentia aumentar o risco de se ver descoberto escondendo-a no interior do claustro. Verificou todos os detalhes das acomodações e aguardou que Gervásio trancasse portas e janelas para que pudessem retornar. Contratara um casal de servos estrangeiros que mal falavam o português para que tomassem conta de Isabel em um arranjo provisório, pois pretendia viver com ela em outras paragens. Talvez em territórios da América do Norte, onde estariam livres da influência de Portugal. Distraído em múltiplos pensamentos, não percebeu a sombra sinistra que saiu detrás de uma mureta que ladeava o jardim e ergueu a mão homicida, desferindo-lhe um golpe fatal. Gervásio percebeu estranha movimentação. Viu o corpo ferido de Afonso e alcançou o agressor que afastava em lenta marcha, coxeando de uma perna. Reconheceu o antigo servo dos judeus dizimados. Aos gritos, Jonas o informou que anos atrás também fora perseguido. Os torturadores cruéis haviam inutilizado uma das suas pernas, mas as mãos eram firmes o bastante para vingarem a morte do patrão e impedir que Isabel e Esther fossem escravizadas. Gervásio concluiu que ele sabia demais. Utilizou da superioridade da força física que possuía e, sem titubear, pôs fim à vida corporal do velho judeu. Em Lisboa,
o sol se punha em suaves cintilações. Quando os transeuntes contemplavam a estranha cena. Em sua montaria, um homem cabisbaixo, como se quisesse esconder-se debaixo do chapéu, atravessava a cidade puxando outro cavalo sobre o qual estava um corpo atravessado. Eram Gervásio e Afonso. Gervásio esclareceu às autoridades sobre o ocorrido. Investigadores correram até a chácara, verificaram o local do crime e reconheceram o corpo do assassino, Jonas, o antigo servo do judeu Levi, Rosenthal. A notícia espalhou-se chocante, causando todo tipo de maledicências. Os membros da Ordem de São Domingos apressaram-se em uma tentativa de calar os rumores. Expediram um documento público, enaltecendo Afonso como um mártir que deu a vida em defesa da igreja. Na catedral silenciosa, muitos curiosos aproximavam-se do corpo do frade. Afonso fora bajulado, temido e odiado. Além de poucos familiares, apenas um jovem lastimava profundamente o triste fim daquele homem. Era Amadeu, que em silenciosa vigília orava, sinceramente compungido pela irresponsabilidade de terem se aproximado como amigos, uma vez que ambos se sentiam tão sós. Antes que o serviço religioso fúnebre chegasse ao fim, Gervásio e Zaira tomaram as devidas providências para saírem de Lisboa. Rapidamente, Gervásio conseguiu um salvo-conduto para que pudessem deixar o reino. Desinteressados da sina de Esther e Isabel, partiram rumo a uma vida faustosa, repleta de malignidades e dissipação da fortuna usurpada. Supunham-se felizes, depauperando as próprias energias ante uma rotina que dava vazões aos vícios e às paixões inferiores. Em tão tristes condições, décadas depois, deixaram a terra.